Uma vez que a poesia para mim ela passa pelo corpo, né? Passa pela performance, às vezes eu sinto essa necessidade, às vezes não, em geral eu sinto essa necessidade de que o poema não esteja só no livro, assim, né? Só no papel. E eu acho que nesse sentido o vídeo poema, né? A vídeo poesia é uma das formas de tentar trazer essa vivacidade da performance junto com a palavra, né, e para um suporte que faz aí uma infinidade de possibilidades do audiovisual. Eu comecei a fazer vídeo poesia isso em 2014. A princípio aquela coisa, câmera na mão, câmera de celular, falando com a câmera, tipo, super... de fato, né, o poema sendo falado ali de frente e encarando mesmo o espectador, a espectadora, a câmera. E depois, aos pouquinhos, eu fui, enfim, percebendo as mil possibilidades que era a gente pensar poesia audiovisual. Isso desde convidar outras artistas para propor performance, brincar com sobreposição de linguagem, com fotografia, formatos mais largos, formatos curtos, vídeo poesia que às vezes eu fazia, poxa, aconteceu isso, ontem eu escrevia e já fazia, então às vezes alguns vídeos poemas como o que era contra a redução da maioridade penal em 2016, enfim, é um projeto de lei que está sempre, infelizmente, sendo tentado passar, né, assim, eles, vez por outra, volta para a Câmara para tentarem passar. E aí eu lembro que rolou uma campanha grande de mobilização de vários e várias poetas em 2016, eu acho, para tentar, enfim, né, para tentar se opor à opinião pública conservadora que estava apoiando a redução da maioridade penal. Então acho que a videopoesia aí é de fato um campo que me interessa muito e que dá tanto para ir para coisa mais documental até para animação, assim, né? Eu acho que é um campo muito rico. Nesse sentido, como uma poeta que vem de movimentos de poesia falada, eu acho que, para além da alegria gigante que eu fiquei tendo ganhado o prêmio, eu acho interessante o Jabuti estar reconhecendo uma produção poética que parte da performance, assim, né? E acho que isso não só com o meu trabalho, mas é importante dizer que o slam da Guilhermina e o slam interescolar tinha ganhado ano passado o Jabuti de Inovação Literária. Esse ano o Slam das Minas também estava indicado e finalista para a categoria de Inovação Literária. E dentro da categoria de poesia mesmo, nem dizer todo mundo ali pesquisa, né, a performance ou a poesia em diálogo com as outras áreas, né? Então, Arnaldo Antunes tem essa relação maravilhosa da poesia com a música, da poesia com a visualidade, do poema concreto. O Ricardo Aleixo, assim, há anos está investigando performance e poesia. A Tatiana Nascimento é a criadora do Slam das Minas, do primeiro slam para mulheres e pessoas de gêneros dissidentes. Também, né, tem produções que friccionam a palavra falada com a palavra cantada. E Ana Martins Marques, que eu acho que talvez seja das finalistas desse ano, a poeta que tem mais o trabalho com a palavra escrita, ela tem um projeto que eu amo com o Eduardo Jorge, que é um projeto de correspondências, de poemas que os dois vão trocando quando ela está, eu acho que no apartamento dele. Então é um projeto que também passa por uma dimensão performativa da palavra. E nesse sentido, acho interessante, né, para um cânone poético que muitas vezes só valida a palavra escrita, esse prêmio vem talvez para mostrar, olha, existe uma produção muito grande sendo feita no Brasil de palavra falada, né, que vem também de movimentos muito antigos, assim, acho que a gente não está inventando a roda. Poesia falada, oralidade no Brasil compõe aí um universo enorme no país e que agora não dá mais para não se olhar para isso. Quando a gente fala de movimentos de poesia falada, não é que a gente está falando a gente não quer mais publicar livro ou a gente é contra a palavra escrita, meu Deus, essa oralidade. Pelo contrário, muitos desses movimentos de poesia falada têm pensado em outras formas de produção e de circulação de literatura escrita. Então é muito normal, assim, muito comum
os saraus, os slams terem antologia, ou criarem um selo de publicação, ou terem parcerias com pequenas editoras, com editoriais, enfim, independentes. Isso tanto explorando outros formatos de publicação, como zine, plaquete e por aí vai, quanto pensando em livrarias colaborativas, ou até a poeta ou poeta que vai vender depois do lançamento do seu próprio livro. Meus 2 primeiros livros, O Coquetel Molotov e o Sangria, saíram pelo selo do Burro, por exemplo, que é um selo editado pelo Daniel Michoni, que é a poeta também há muito tempo dos saraus slams, que é criador do menor slam do mundo, que é um slam de poemas curtos, de até 10 segundos. E enfim, é um projeto gráfico super diferente, porque o livro é quadrado, ele vai abrindo para cima, e tem 28 fotografias, 28 poemas, e foi lançado em 2017, o Sangria. Já o Também Guardamos Pedras Aqui foi lançado em 2021 pela editora Nós, um trabalho muito cuidadoso e amoroso da Simone Paulino, no livro. E o Nadine, que é meu último livro, foi publicado pela Quelônio, num projeto quase artesanal, Ele chegou a ser impresso em gráfica, mas a Quelônio muitas vezes trabalha com impressão de prensa, mesmo manual. E aí o que tem de artesanal no livro é a lombada, que foi costurada à máquina, e o título que foi carimbado. A gente tinha essa ideia de trazer um pouco da forma das narrativas detetivescas para o formato do livro. E aí a Silvia Nastari, que é a diagramadora e responsável pelo projeto gráfico, pensou do livro ter essa estrutura de uma caderneta de detetive, porque o Nadine, ele conta a história de uma jovem que é assassinada, e aí ela, defunta, indo resolver, buscar entender o que aconteceu no dia do assassinato dela, uma vez que as instituições oficiais, seja a instituição policial, seja a instituição jurídica, não dão importância pro caso dela, porque ela não é uma vítima ideal. Então foi essa relação aí com as editoras independentes.